Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, 13 de maio, é o dia da primeira aparição de Nossa Senhora em Fátima. A primeira leitura fala sobre uma grande discussão que houve em Antioquia da Síria entre Paulo e Barnabé e alguns cristãos vindos do judaísmo e do partido dos fariseus, que achavam que era necessário obrigar os cristãos vindos da gentilidade a se circuncidarem, conforme ordenava a lei de Moisés. Segundo tais cristãos muito apegados ao judaísmo, chamados judaizantes, a salvação estava estreitamente ligada à observância dos antigos rituais judaicos, entre eles a circuncisão. Paulo e Barnabé dizem que a circuncisão é coisa do passado, que o que nos salva não é uma marca na carne, mas no espírito, que a circuncisão foi superada pelo batismo, e que exigir a circuncisão dos gentios convertidos ao cristianismo seria retroceder na história da salvação, seria menosprezar a cruz de Cristo e a boa nova trazida por ele. Mas, como a discussão era grande e não se chegava a uma conclusão, qual foi a ideia que eles tiveram? Vamos a Jerusalém. Em Jerusalém está Pedro, está Tiago. Então eles resolvem ir de Antioquia da Síria a Jerusalém para tratar da questão. E é sobre isso que fala o Salmo 121. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E agora nossos pés já se detêm em Jerusalém em tuas portas. Era um salmo que se cantava enquanto se dirigia a Jerusalém, quando se aproximava da cidade, quando se viam as suas muralhas, as suas portas, os romeiros cantavam esse salmo. Este salmo foi usado na liturgia de hoje para lembrar a viagem que os apóstolos fizeram até Jerusalém para tratar da questão. E esta questão seria tratada no Concílio de Jerusalém, e quem daria a palavra final seria Pedro. Depois de Pedro falar, toda a assembleia iria silenciar-se. Maria é a imagem da igreja, e a cidade de Jerusalém também é uma imagem da igreja. É a igreja que nos dá a verdade, é a igreja que nos oferece a vida. O Evangelho hoje apresenta nosso Senhor com a alegoria da videira e dos ramos. No Antigo Testamento, Israel era comparado a uma vinha do Senhor que deveria ter produzido bons frutos, mas produziu uvas azedas. Jesus, porém, diz que ele é a verdadeira videira. Portanto, ele não é como o Israel antigo, que não foi fiel à sua vocação. Ele foi plantado pelo Pai. Meu Pai é o agricultor. Foi o Pai que enviou Jesus ao mundo. E é o Pai que cuida dos ramos que estão enxertados ou ligados a Ele, que é a videira. Todo ramo que em mim não dá fruto, meu Pai o corta. E todo ramo que dá fruto, Ele o poda. Poda ou limpa é uma das traduções possíveis. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Ninguém, portanto, escapa. Quem não dá fruto é cortado porque não dá fruto. Quem dá fruto é podado para que dê ainda mais fruto. A poda não é um castigo. A poda é um estímulo para que o ramo produza mais. É o sentido das perseguições, o sentido da cruz permitidas pelo Pai para que nós produzamos mais fruto. Vós já estáis podados, ou então, vós já estáis
purificados ou já estáis limpos. É difícil traduzir, por causa da palavra que eu vos falei. A palavra de Jesus serviu de purificação ou de poda para os discípulos. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Aqui há uma referência à imanência mútua. Jesus permanece em nós se nós permanecermos nele, se nós não pusermos obstáculos. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Esta é uma união vital, não é uma simples justaposição. Não é colocar uma coisa ao lado da outra, nem encostada na outra. O ramo, ele pertence à videira, porque tanto na videira como no ramo circulam a mesma seiva e a mesma vida. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Esta frase serve para quebrar todo o orgulho nosso. Todos os frutos que nós produzimos, se produzimos, é porque estamos ligados à videira que é Cristo. Sem Ele não podemos fazer nada, absolutamente nada. A nossa miséria é completa. Tudo de bom que nós vemos surgir por nossas mãos, por nossas palavras, é porque estamos ligados a Cristo, de onde vem todo o bem. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Lançar fora é o pecado mortal. Quem está em pecado mortal está seco, é um cadáver ambulante. O ramo seco não tem vida, porque se desligou da videira. A alma em pecado mortal pode parecer viva, mas está morta, porque a graça não está nela. Prossegue Jesus: tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. É o destino de quem morre em pecado mortal. O fogo, que aqui simboliza o inferno. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Por quê? Porque quando a nossa permanência em Jesus é de tal modo íntima, nós somos incapazes de pedir alguma coisa má. Nós e Ele nos tornamos um só e só conseguimos pedir o que Ele quer dar. Portanto, pedi o que quiserdes, e vos será dado, porque não será possível para vós pedir alguma coisa inconveniente. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Qual é o fruto que Jesus quer que nós demos? Fruto de caridade. A caridade não passa jamais, enquanto a fé vai se tornar visão de Deus. A esperança vai se tornar encontro com Deus. Mas a caridade permanecerá sendo caridade. A caridade é eterna e não passa. E o fruto de caridade glorifica o Pai. É para isso que Ele plantou Jesus neste mundo pelo mistério da encarnação e fundou a Igreja, que constitui os ramos unidos à videira que é Jesus. É para isso que a Igreja existe, para produzir muitos frutos de caridade para a glória de Deus Pai. Quando Maria Santíssima foi visitar Isabel, Isabel disse a ela, cheia do Espírito Santo: bendito é o fruto do vosso ventre. O fruto do ventre de Maria é Jesus. Por isso Maria é chamada a árvore da vida, que gerou o melhor de todos os frutos, que foi o Filho de Deus feito homem. Porém, a união de Maria Santíssima com Jesus
fez com que ela produzisse frutos de caridade que glorificaram o Pai. E Maria Santíssima é mais feliz por ter ouvido a palavra do Pai e por tê-la posto em prática, do que por ter gerado Jesus segundo a carne. No dia de hoje, 13 de maio, Maria Santíssima aparece pela primeira vez às 3 crianças de Fátima para pedir a oração contínua, sobretudo o rosário, a penitência pela conversão dos pecadores e a súplica pelo fim da guerra. Naquela época, se estava em plena Primeira Guerra Mundial. A mensagem de Fátima é maravilhosa e muitas vezes as pessoas se prendem naquilo que ela tem de fantástico ou de extraordinário. Mas as pessoas nem sempre se lembram do mais importante, que é o desejo imenso dela de livrar as almas do inferno, de converter muitos pecadores e de glorificar o Pai. Se nós formos imitadores de Maria e formos devotos do seu imaculado coração, tudo mais virá por acréscimo, inclusive o afastamento dos castigos. Quem leva a sério as mensagens de Fátima procura fazer o que os pastorinhos fizeram: amar Jesus na Eucaristia, que Francisco chamava Deus escondido, comungar em reparação às ofensas ao Imaculado Coração de Maria e rezar incessantemente pela conversão dos pecadores. Se nós fizermos isso, faremos a diferença neste mundo tão mau. Vamos pedir a Maria Santíssima, a criatura que produziu mais frutos para a glória do Pai, que nos faça entender e pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nosso